Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história de algum caso real que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe algum evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve, muito breve, começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E é tão breve, mas tão breve, mas tão breve que já é esse mês, no dia 27 de agosto, que é um sábado. Eu só quero que vocês comentem aqui se vocês preferem ao meio-dia ou o mesmo horário de sempre, às 6 horas da tarde. E se preparem porque o caso de hoje, ele é insano. Eu acho que a melhor palavra para descrever é realmente essa: insano. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Bart e Krista Halderson moravam na vila de Windsor, no condado de Dane, no Wisconsin. Essa vila fica a cerca de 24 quilômetros ao norte de distância de Madison, que é a capital, e tem vários lagos ao seu redor, com uma população de apenas 9.000 habitantes. Pelo fato de ser uma pequena vila, não tem muito o que se fazer por ali, e por conta disso, a grande maioria das pessoas costumam visitar os lagos, principalmente nos verões. Bart e Krista cresceram no Wisconsin e ambos se formaram na Universidade de Wisconsin-Madison. No dia 30 de julho de 1994, eles se casaram e 3 anos depois, em 1997, nasceu o primeiro filho do casal, chamado Mitchell. Mas Mitchell foi filho único por apenas 18 meses, porque veio o segundo filho, chamado Chandler. Aos 50 anos de idade, Bart trabalhava como contador certificado pela empresa BDO USA, que é uma rede global de contabilidade, e isso fez com que a família tivesse uma condição financeira muito boa e, consequentemente, uma vida muito confortável. Já Krista, que estava com 53 anos de idade, costumava ser dona de casa para poder focar 100% nos seus filhos, que eram basicamente todo o seu mundo. Tanto que ela era conhecida por ser uma mãe helicóptero, que é basicamente aquela mãe que tá ali o tempo todo te mandando mensagem, querendo saber o que tá acontecendo na sua vida, querendo participar de tudo. E muitas pessoas não acham muito legal uma mãe helicóptero, porque exatamente muitas vezes pode sufocar. Mas no caso de Krista, ela apenas realmente queria o melhor pros seus filhos. E queria estar envolvida, sabe? Quando você vai crescendo, aí os filhos vão saindo de casa, aí você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então ela queria estar ali realmente sempre junto, até para ter certeza de que os seus 2 filhos estavam muito bem. Mas quando eles começaram a crescer, ela não precisava estar ali o tempo todo, então ela voltou a trabalhar e conseguiu um emprego como secretária na empresa automotiva Zimbrick. O casal gostava de passar boa parte do seu tempo livre com seus filhos, obviamente, e também com seus cachorros, Izzy e Rizzo, além dos seus amigos, quando eles queriam sair, fazer alguma viagem, realmente mais para os adultos. E eles eram tipos de pais que sempre iam para todos os jogos, aos concertos e também apoiavam ativamente as organizações comunitárias, como os Kiwanis, que é uma comunidade global de clubes, membros e parceiros dedicados a melhorar a vida das crianças de uma comunidade de cada vez, e os Escoteiros da América. Bart, especificamente, amava golfe e gostava de fazer reformas em casas, enquanto Krista era mais focada no lado do artesanato, da cozinha e da decoração de interiores. Eles eram pais incríveis que só queriam o melhor para os seus filhos. A família morava em uma casa em Windsor, em Oak Springs Circle, número 4595, e tinha uma casa de férias, que era uma cabana rural, perto do lago Sawyer, que ficava a cerca de 3 horas de distância de carro, ao norte de Windsor. E eles visitavam essa cabana cerca de 3 a 4 vezes por ano, sendo sozinhos, com seus filhos ou até mesmo com alguns amigos, e eles amavam completamente o local. Em 2021, sim, esse caso é bem recente,
O filho mais velho, Mitchell, que estava com 24 anos de idade, saiu da casa dos pais e ele trabalhava como representante de serviços técnicos em Madison, além de estar noivo de uma mulher chamada Caitlin. Ele com certeza já estava com sua vida toda encaminhada e estava ali basicamente com tudo trilhado. Ele tinha seu trabalho, agora ele tinha sua própria casa e ele iria se casar. Mas por outro lado, tinha Chandler. Na época, ele estava com 23 anos de idade e ainda morava com os pais. O que tudo bem, eu ainda moro com minha mãe e eu tenho 27 anos de idade. Porém, ele não fazia absolutamente nada, além de jogar videogame o dia inteiro e passar um tempo com sua namorada. Mas, obviamente, que os seus pais não sabiam disso. Eles achavam que ele estava cursando faculdade e que ele estava trabalhando. O que nada era verdade. De acordo com a sua página no LinkedIn, ele estava fazendo cursos online na Madison Area Technical College para conseguir o seu diploma em engenharia de pesquisa de remoção. Além disso, o seu perfil também dizia que ele já tinha várias conquistas na carreira, como, por exemplo, tinha experiência como salva-vidas e tecnologia. Dizia que ele tinha um bom conhecimento sobre painéis solares e sobre o processo de instalação e que também tinha uma experiência em ensino e liderança desde que ele trabalhou como assistente de professor em um curso de instalação em uma faculdade local. Mas não para por aí. Aparentemente, ele tinha um certificado de energia renovável e ele também tinha conseguido um certificado nos Escoteiros da América, que era o Eagle Scout, que é tipo o maior dos maiores. E além de frequentar a faculdade de tecnologia, ele também trabalhava em uma empresa de seguros chamada American Family, onde basicamente ele respondia ali as perguntas no quadro de mensagens. E ele também disse que participava de missões de mergulho de busca e resgate para o Departamento de Polícia de Madison. Mas, como sabemos, tudo isso era mentira. Ele inventava uma mentira atrás da outra. E assim, ele ia a fundo nas mentiras, realmente ele se empenhava, mais ou menos. E tinha um pequeno detalhe. No Departamento de Polícia de Madison, nem tinha uma unidade de mergulho de busca e resgate. Mas, como todo jovem adulto, ele tinha um grande sonho, que era começar a trabalhar na empresa SpaceX, que é a empresa de Elon Musk. Na época, ele namorava uma menina chamada Catherine Melander, e apesar de estar trabalhando na empresa de seguros, ele tinha toda a mordomia de dormir na casa dos pais, quer dizer, morar na casa dos pais. Então, ele sempre tinha comida pronta, roupa lavada, e os seus pais estavam tranquilos com isso, porque eles achavam realmente que os seus 2 filhos estavam tendo futuros brilhantes e que ambos estavam crescendo em suas carreiras. E para melhorar tudo ainda mais, Chandler conseguiu uma entrevista para a SpaceX, no qual ele foi aceito, e em breve se mudaria para a Flórida com a sua namorada e já tinha até um apartamento. O único motivo pelo qual ele ainda não havia se mudado era porque a sua faculdade estava demorando muito para entregar alguns documentos que ele precisava. Quer dizer, era isso que ele estava dizendo para todo mundo. Quando Mitchell saiu de casa, o seu contato com Chandler diminuiu bastante, mas eles tinham uma coisa de sempre jogarem videogame juntos, online, porque assim eles conseguiriam manter ali o contato e meio que saber um pouco da vida um do outro de alguma forma, porque eles conseguiam falar enquanto eles jogavam. E eles preferiam jogar jogos de tiro, e Chandler tinha até a sua arma preferida ali, que eu acho que é normal, acho que todo mundo que joga jogos de tiro ou qualquer tipo de jogo tem ali o seu equipamento, a sua arma, enfim, preferido. Infelizmente, em 2021, Krista Halderson descobriu que ela tinha câncer e em junho do mesmo ano, Mitchell acabou sendo internado e descobriu que ele tinha diabetes tipo 1. E o presente de Chandler para o irmão, quando ele estava no hospital, foi uma bala de arma que tinha escrito "Fique bem logo", o que é minimamente esquisito, mas, né, vamos não julgar, vai que era uma coisa ali de irmãos, vai que era uma piada interna, a conexão que eles tinham, afinal eles jogavam muitos jogos de tiro, mas continua sendo esquisito porque vem de Chandler, e pelo que eu entendi, ele e o irmão não tinham uma relação assim muito boa, a ponto de terem uma piada interna. Não é que eles brigassem ou que eles tivessem uma relação ruim, mas eles não eram o tipo de irmãos que eram próximos. Mas é aquela coisa, nunca se sabe. Pouco tempo depois, o próprio Chandler sofreu um acidente em casa, onde ele acabou caindo da escada e teve uma concussão. E por conta dessa queda, ele passou a usar um colar cervical praticamente todos os dias
e disse que estava com a dormência nas pernas e com possíveis danos na coluna. Porém, de acordo com o próprio Mitchell, ele nunca viu Chandler ter algum problema para andar por conta disso e ninguém realmente viu esse acidente em casa. Mas infelizmente, a vida da família Halderson não ficaria mais fácil e eles teriam que enfrentar uma outra tragédia. Às 11h25 da manhã, no dia 7 de julho de 2021, Chandler foi até o escritório do xerife do condado de Dane e relatou o desaparecimento de seus pais, Bart e Krista Halderson, e disse que não via os pais desde o dia 1º de julho. De acordo com ele, no dia 1º, ele ajudou os pais a arrumarem as malas porque eles iriam para a cabana em White Lake, porque eles queriam fazer alguns reparos na propriedade por conta de uma tempestade que havia tido, que tinha atingido a área. E como aquele era o fim de semana do feriado do dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, eles já ficariam por ali porque sempre tinham algumas comemorações na área e até tinham separado uma grande quantidade de álcool e dinheiro vivo. Então, no dia seguinte, dia 2 de julho, ele acordou às 6h15 com o barulho de seus pais indo embora. E de acordo com ele, eles haviam ido com um casal de amigos que ele não conhecia, mas que haviam dito que voltariam na segunda ou na terça-feira. A última mensagem que ele recebeu dos pais foi de sua mãe, Krista, no dia 4 de julho, dizendo que eles haviam chegado em segurança em White Lake e que naquele dia eles iriam assistir o desfile que teria por conta do Dia da Independência e novamente confirmou que voltariam na segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã e finalizou a mensagem dizendo que o amava muito. E outra coisa que Chandler disse foi que ele demorou 3 dias para reportar o desaparecimento dos pais porque, de acordo com ele, na cabana tinha um sinal muito ruim, então provavelmente eles apenas não estavam conseguindo enviar mensagem para ele ou essas mensagens não estavam chegando a tempo. Mas quando passou o dia em que eles deveriam ter voltado e eles não voltaram, aí sim ele começou a ficar preocupado. De acordo com o delegado John Nelson, ele percebeu que enquanto ele conversava com Chandler, ele parecia mais cansado do que realmente preocupado com o desaparecimento de seus pais. E até mesmo que em alguns momentos ele demorava muito para responder algumas perguntas que eram muito simples. Após finalizarem um relatório de pessoa desaparecida, os policiais foram até a casa da família Halderson para darem uma olhada e, com permissão de Chandler, eles puderam entrar e ver se estava tudo certinho. E o detetive Joshua Seeley chegou a perguntar se tinha alguma arma em casa e ele disse que não, mas que tinha um rifle na cabana em White Lake. Mais tarde, ainda no mesmo dia, 2 investigadores voltaram até a casa da família Halderson para conversarem novamente com Chandler para ver se eles conseguiam ali alguma nova informação ou alguma coisa que ele havia esquecido de mencionar, e descobriram que ele tinha uma namorada, que era Catherine, e que a sua família tinha uma fazenda na área de Cottage Grove, e que também havia recebido várias ligações da madrasta de Catherine chamada Crescent Lacey, e foi dessa vez que ele deu uma versão mais detalhada do que teria acontecido. No dia 1º de julho, ele ajudou os pais a empacotar todas as coisas que eles precisariam na cabana, como, por exemplo, uma chave inglesa, um machado e latas de gasolina para a motosserra, e eles precisariam disso tudo para consertarem a bomba de água e a fogueira que provavelmente haviam sido danificadas por conta da tempestade. Então, como ele mencionou anteriormente para os outros detetives, ele falou que na manhã seguinte, assim que ele acordou, os seus pais já haviam ido embora com um casal que ele não conhecia, um casal misterioso, e que só teve notícias dos seus pais através da mensagem que a sua mãe havia lhe enviado no dia 4 de julho. Mas uma coisa que os detetives acharam um pouco estranho foi o fato de que os carros, tanto do pai quanto da mãe, ainda estavam na garagem e eles não conseguiam entender o porquê que eles haviam ido com a carona, sendo que eles tinham seus próprios carros e eles estavam funcionando perfeitamente. Outra coisa que eles perceberam foi que Chris havia deixado um bilhete no balcão da cozinha que dizia o seguinte: "Espero que você esteja bem. Se precisar de alguma coisa, entre em contato." Porém, estava assinado com as siglas PS, o que não fazia muito sentido, considerando que deveria ter a sigla KH ou mãe, que era como ela geralmente assinava. Então, lá foram os investigadores descobrirem quem era esse tal PS e descobriram que era um colega de trabalho de Krista. Quando eles conversaram com esse colega, ele achou muito esquisito o fato de ela não ter aparecido no trabalho, porque ela levava seu trabalho muito a sério e em momento nenhum ela havia pedido uma folga ou avisado que ela não iria para o trabalho naquele dia. E uma coisa que é importante falar é que Krista era extremamente organizada. Só para vocês terem noção, ela já havia pedido todas as folgas
daquele ano. E mesmo que tivesse acontecido alguma emergência ou algo do tipo, ela com certeza teria avisado, o que não aconteceu, e ela não foi pro trabalho no dia 2 de julho, que era uma sexta-feira. Com isso, os investigadores foram falar com os outros colegas de trabalho de Krista, que ela só tinha apenas 2. Lá na loja dela tinha apenas 3 pessoas, ela e mais 2 homens. Então, eles conversaram com um deles e ele disse que chegou aí na casa dela na sexta-feira, por volta das 4h30 da tarde, para ver se estava tudo bem e descobrir o porquê que ela não havia ido trabalhar. E assim que ele chegou lá, ele deu uma olhada pela janela da frente e viu que a mesa de café estava virada de lado e que aquele não era o local onde ela costumava ficar. E assim que bateu na porta, ele viu uma mão saindo de trás de uma cortina, sinalizando para ele ir para a porta lateral. Então, quando ele foi para a porta, Chandler a abriu e parecia que tinha acabado de tomar banho e estava com a toalha enrolada na cintura. Nisso, Chandler lhe disse a mesma história que ele havia contado para literalmente todo mundo, o que esse colega de trabalho achou bem esquisito, porque ele era muito próximo de Krista e de Bart, e ele sabia que, bom, ele conhecia todos os amigos deles, então quem seria esse casal de amigos que ninguém conhecia? E logo em seguida ele percebeu que Chandler tinha um curativo no pé, e quando ele perguntou se estava tudo bem, ele disse que, enquanto ele brincava com seus cachorros, ele acabou quebrando o vidro da lareira, pisou em cima do vidro e fez questão de falar que tinha sangue em toda a casa. Em seguida, os investigadores foram conversar com o vizinho. E acontece que no dia do desaparecimento, dia 2 de julho, Chandler acabou jantando na casa desse vizinho, que aparentemente ele mesmo se convidou, e ele contou toda essa história que eu já contei pra vocês diversas vezes, incluindo a parte que Bart teria levado uma grande quantidade de dinheiro e álcool. E isso, em particular, chamou bastante atenção desse vizinho, porque ele conhecia Bart há muito tempo. E Bart era uma pessoa conhecida por ser ali um pouco mais mão de vaca e extremamente cauteloso com seu dinheiro, e que definitivamente manter uma grande quantidade de dinheiro dessa em casa não era uma coisa que ele costumava fazer, ou melhor, não era uma coisa que ele iria fazer algum dia na sua vida. Além disso, ele também achou bem esquisito o fato de que eles foram com esse outro casal, sendo que eles tinham seus próprios carros e eles sempre iam com seus carros, mais especificamente, cada um ia com o seu próprio carro. E por fim, a última coisa que lhe chamou a atenção foi o fato de que Krista teria mandado apenas uma mensagem para Chandler, sendo que ela era conhecida por ser uma mãe helicóptero, então ela costumava mandar várias mensagens em um único dia, ou até mesmo ligava várias vezes. Pois é, tem muita coisa estranha nesse caso. No meio tempo, a melhor amiga de Krista, chamada Jane Hilgendorf, ligou para Mitchell, o filho mais velho, e falou para ele que os seus pais haviam ido para a cabana, porém ela não mencionou nada em relação ao fato de eles terem sido dados como desaparecidos. Não sei se porque ela não sabia, ou se porque, não sei, ela não queria mencionar isso pelo telefone. Mas pouco tempo depois, Chandler ligou pro irmão e contou para ele que os seus pais ainda não haviam voltado. E imediatamente Mitchell ficou muito preocupado, porque sim, era muito comum seus pais irem para a cabana sem lhe avisar, afinal eles eram adultos, ele também era adulto, mas não era nada comum eles ficarem tanto tempo assim sem entrar em contato. Rapidamente, Mitchell tentou entrar em contato com seus pais, mas não conseguiu. Então ele entrou em contato com o escritório do xerife do condado de Dane e concordou em encontrá-los na cabana dos pais em White Lake para ver se os encontravam por lá. Mas ao chegarem, o local estava completamente vazio e parecia que ninguém ia lá por um bom tempo. E até mesmo os vizinhos ao redor da cabana confirmaram a mesma coisa, que ninguém ia lá por um bom tempo. Obviamente, o pânico começou a se instaurar em Mitchell. Ele começou a ligar para todo mundo que ele conhecia, todos os amigos dos pais, mas ninguém sabia nada, ninguém sabia onde eles estavam e ninguém sabia quem poderia ser esse casal misterioso. E por incrível que pareça, as coisas ficam ainda mais esquisitas e suspeitas a partir daqui. Após conversarem com Mitchell, os investigadores foram falar com a namorada de Chandler, chamada Catherine Melander, e ela disse que esteve com o namorado diversas vezes entre os dias 1º e 8 de julho. Ela também disse sobre o emprego que ele havia conseguido na SpaceX e que primeiro ele iria sozinho para a Flórida até se ajeitar, começar a entender o trabalho, tudo isso. Depois ela iria com ele e que na verdade ele já tinha até apartamento, tudo certo,
Mas por conta do seu acidente, aquele que ele caiu na escada, teve uma concussão e aparentemente ficou com a perna dormente, ele não tinha como viajar. Então, a SpaceX falou que ele poderia trabalhar como home office, pelo menos por enquanto, até ele melhorar. Mas a cada dia que passava, ele dizia que estava pior, ao ponto de chegar em um momento que ele falou que o seu médico tinha dito que ele não poderia viajar de avião. Então, a SpaceX o demitiu. Pelo menos foi isso que ele disse. De acordo com Dulce Millender, que era mãe de Catherine, e a sua namorada, Crescent, por volta das 5h30 da manhã do dia 5 de julho, que era uma segunda-feira, Chandler foi para sua fazenda, que ficava na rua Irwin, número 3500, em Cottage Grove, com o carro do pai, porém ele foi sem a namorada e sem avisar a ninguém. Quando Crescent o viu, ela começou a conversar com ele e perguntou se estava tudo bem, mas ele disse que não, que na verdade estava tudo indo de água abaixo, estava tudo horrível, a sua vida estava uma bela bosta, porque ele estava tendo mais sequelas do acidente. De acordo com ele, ele não conseguia mais ver e entender números direito, e nem mesmo algumas palavras. Então, Crescent, obviamente preocupada, perguntou se ele tinha capacidade de dirigir, já que ele não conseguia ler números e palavras, mas ele disse que sim, que apesar de estar se perdendo e errando bastante caminhos, ele conseguia dirigir normalmente. Lembrando que ele havia dito que ele estava com a perna dormente. Logo em seguida, ele perguntou se poderia nadar na piscina, e ela disse que sim, sem problemas. Só que a propriedade ela é bem grande, então para você sair daqui da casa até a piscina, você teria que pegar o carro e dirigir até lá. Então, com isso, ele acabou ficando fora do campo de visão delas e ficou desaparecido, sumido aí por mais ou menos 1h30. Só o que acontece? Ele não havia avisado, né, que ele ia pra lá. Então, elas não estavam esperando, elas não tinham se programado pra isso. E, na verdade, elas estavam ficando bem irritadas, porque já tinha passado 1h30 e ele ainda estava lá. E elas queriam ficar de boa, à vontade, principalmente porque Crescent gostava de ficar de topless na piscina. E claramente, com Chandler ali, ela não poderia fazer isso. Então, Dulce e Crescent foram até a piscina. Só que uma coisa, onde estava Chandler? Na piscina ele não estava. E para piorar tudo, a piscina ainda estava tampada. E aí fica a questão, onde diabos estava Chandler Halderson durante toda essa 1h30? Fica aí o questionamento. Com isso em mente, Crescent e Dulce foram até o galpão, porque elas haviam visto o seu carro lá, só que ele não estava em lugar nenhum, então elas ficaram com muito medo de que ele estivesse usando substâncias ilícitas, sendo que, não querido, aqui não. E perceberam que a porta do carro dele estava aberta, então até imaginaram, será que ele tá dormindo, algo do tipo. Mas novamente, nenhum sinal de Chandler. Um tempo depois, ele apareceu, vindo da floresta, do nada, sem camisa, todo sujo, agindo de uma forma muito esquisita. E meio que parecia até que ele não estava percebendo o que estava acontecendo ao seu redor. Então ele foi pra piscina, começou a se lavar, e só depois de um tempo que ele começou a prestar atenção nelas novamente. Crescent também afirmou que em um certo dia em que ele foi na fazenda, acabou surgindo o tema tiro ao alvo. E ela perguntou se ele gostaria de participar em algum dia, e foi nesse momento que ele disse que tinha um rifle que ele poderia utilizar. Só que Crescent disse a ele que o rifle não daria, porque era uma arma muito grande para sua área de alvo. E para finalizar, ela disse que na semana anterior, que no caso teria sido a semana em que Bart e Krista desapareceram, ela percebeu que tinha alguns abutres em sua propriedade. E isso em particular era muito esquisito, porque nunca tinham abutres ali. Após o depoimento, o detetive Brent Baverstock foi até a área do galpão na propriedade de Cottage Grove para dar uma olhada. E enquanto ele caminhava pelo local onde Crescent e Dulce haviam visto Chandler, ele percebeu que em uma parte tinha alguma coisa coberta por folhas e gravetos. Ao chegar mais perto, ele ficou chocado ao perceber que havia acabado de encontrar um torso humano. Esse torso pertencia a um homem branco que estava usando uma calça cinza que estava amarrada com um fio de nylon preto. Além disso, ele estava sem camisa, e mais tarde, após testes, foi confirmado que esse torso pertencia a Bart Halderson. Com essa nova descoberta, os policiais foram até o local onde o carro que Chandler estava usando naquele dia estava. Eles encontraram um barril grande de óleo que continha uma tesoura de poda, uma lâmina de serra e um alicate.
E na lâmina tinha uma substância viscosa que eles acreditavam ser tecido adiposo. Ou melhor, pele humana. Mas não para por aí. Em outro ponto da propriedade foi encontrada uma sacola cheia de materiais de limpeza no lixo. E quando os detetives decidiram abri-la, subiu um cheiro muito ruim e viram que tinha uma substância vermelha que mais tarde foi testada e foi confirmada como sendo sangue humano. No mesmo dia, 8 de julho, um dos vizinhos da família Melander, no caso da fazenda, acabou encontrando um rifle em um dos porões da sua propriedade que estava escondido. E, obviamente, os policiais pegaram isso e levaram como evidência. Algumas horas depois, lá estava Chandler falando com a mídia, dizendo que seus pais voltariam e chegou a dizer o seguinte: a última mensagem que recebi de lá, eles estavam indo para White Lake no dia 4 de julho. Tem algumas festividades por lá, melhores preços de bebidas nos bares, coisas assim. Sim, White Lake, Wisconsin. O plano deles, que eu saiba, eles estavam indo para sua cabana no condado de Langlade. Ao longo do caminho, eles poderiam ter parado em muitos lugares que eu não conhecia. Fica a cerca de 3 horas ao norte de Madison, ou condado de Dane. Naquela noite, ele foi levado para a delegacia para mais um interrogatório, porque os detetives queriam entender melhor a situação. E eles perguntaram novamente sobre o seu ferimento, que eu falei para vocês ali que ele tinha ferido enquanto ele brincava com os cachorros. Aí ele quebrou o vidro da lareira e pisou na lareira. E novamente ele fez questão de dizer que por conta disso, a sua casa inteira estava cheia de sangue, por conta de um pequeno ferimento no seu dedão. No mesmo interrogatório, os detetives tentaram ver se conseguiam ali descobrir alguma coisa dele, porque a esse ponto todo mundo sabia que ele estava por trás do crime. Toda a sua história não fazia o menor sentido. O fato de ele estar se comportando de forma bem esquisita nos dias em que os seus pais apareceram o denunciavam bastante, mas ele não caiu ali nas iscas e ele se negou a dizer qualquer coisa, então ele pediu para um advogado. Mas o detetive William Hendrickson queria prendê-lo, queria mantê-lo ali para ver se conseguia mais alguma coisa, então o prendeu por acusações de fornecer informações falsas sobre o desaparecimento de uma pessoa. Porém, meus amigos, enquanto ele estava sendo levado para a sala de espera, ele perguntou para o detetive se ele poderia voltar para poder contar mais coisas. Só que o detetive falou que não, porque como ele já havia invocado o seu direito a advogado, ele teria que esperar o advogado chegar para então poder falar mais alguma coisa. E Chandler disse o seguinte: e se eu quiser contar tudo com um advogado para me orientar? Pois é. Enquanto ele estava sentado na sala de espera, esperando pelo seu advogado, ele perguntou ao detetive o que havia mudado desde o seu primeiro interrogatório até aquele momento. Então o detetive disse apenas que eles haviam encontrado alguma coisa. Imediatamente, Chandler arregalou os olhos e disse que eles não sabiam a história toda e que ele não se arrependia do que ele havia feito. Em seguida, ele tirou algumas fotos e amostras do seu DNA foram coletadas, e nesse processo os policiais descobriram que ele tinha alguns hematomas na parte de trás de um dos braços, outros na parte inferior das pernas e no joelho, além de ter vários arranhões. A sua namorada, Catherine Melander, chegou a dar o seu depoimento e ela disse que uma coisa que eles costumavam fazer, basicamente sempre, era compartilhar sua localização em tempo real pelo Snapchat, que é uma coisa que eu não sabia que dava pra fazer, mas dá. E também, sempre que eles queriam saber onde o outro tava, pra ver se realmente estava lá, ou se sentia saudade deles, queria ver o rosto, enfim, eles pediam pra ver a foto da pessoa, então a pessoa teria que tirar uma foto naquele momento e enviar. E em um certo dia, entre esses dias aí em que Bart e Krista estavam desaparecidos, Chandler pediu pra que ela fosse pra casa dele, pra que eles assistissem um filme e ficassem ali, né, namorando. E depois ela deveria ir embora e voltar no dia seguinte, o que obviamente não fazia o menor sentido. Ela até perguntou pra ele por que eu vou pra sua casa pra voltar pra minha e voltar no dia seguinte, por que eu não posso ficar direto. E ele disse que ele tinha que fazer algumas tarefas. Ele disse que a sua mãe o havia deixado de castigo, lembrando que ele tinha 23 anos de idade, e que também havia lhe deixado uma lista de tarefas que ele deveria fazer na casa. E ele precisava ficar sozinho pra fazer tudo isso. E apesar de achar esquisito, né, fazer o quê? Ela aceitou, voltou pra sua casa.
E aí, como quem não quer nada, foi dar uma olhada ali na localização do Snapchat e percebeu que ele não estava em casa, e sim que ele estava perto do rio Wisconsin. Então, quando ela perguntou para ele o que ele estava fazendo lá, ele disse que havia ido comprar um remédio, um medicamento para o seu dedo, só que ela achou isso bem esquisito porque existiam várias farmácias muito mais perto da sua casa do que ele ter que ir tão longe assim apenas para comprar um remédio. Após contar isso para os detetives, eles também perguntaram se ela sabia se ele tinha uma arma de fogo. E ela disse que sim, que eles tinham um rifle preto que um de seus amigos havia lhe dado no dia 13 de junho e que também tinha 480 cartuchos e mais 2 pentes de 20 e que ele fazia parte da equipe de tiro da faculdade. Obviamente que Bart e Krista não sabiam disso. No dia 10 de julho, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que alegou que no dia 3 de julho ela viu um homem que correspondia à descrição de Chandler na área de Sauk City, que fica a 38 quilômetros a oeste da casa da família Halderson. De acordo com ela, esse homem estava carregando uma mochila e se afastando do rio Wisconsin. E ela também achou seu comportamento bem esquisito, porque ele estava se afastando do seu carro e indo até a estrada, só que quando ele chegou na estrada, ele deu meia volta, voltou pro carro e foi embora. E agora, a polícia tinha 2 testemunhas que colocavam Chandler perto do rio Wisconsin. Imediatamente, eles foram até o local para vasculharem a área e apenas 200 metros da estrada, eles encontraram uma perna. Ao lado da perna, eles encontraram uma outra parte de um corpo humano que parecia com a coxa e um pouco afastado também encontraram um pé esquerdo. Após a autópsia desses restos mortais, foi confirmado que eles pertenciam a Bart Halderson, mas por conta do estado em que eles estavam, era impossível definir a data exata em que ele foi assassinado, mas com certeza tinha sido entre o dia 1º e 8 de julho. A sua causa de morte foi determinada como sendo por conta de ferimentos de bala. Ele havia sido atingido em sua caixa torácica, no abdômen, nas costas e no pescoço. No dia 15 de julho, Chandler Halderson foi formalmente acusado pelo assassinato de seu pai, ocultação de cadáver, mutilação de cadáver e fornecimento de informações falsas sobre o caso de uma pessoa desaparecida. Mas até agora, o corpo de Krista ainda não havia sido encontrado. Os investigadores continuaram vasculhando a área com o auxílio de cães farejadores e até mesmo com equipes de mergulho, no intuito de olharem um aterro que tinha ali e também uma lagoa que ficava atrás da casa da família Halderson. E no dia 27, mais alguns restos humanos foram encontrados e um tempo depois foram confirmados como sendo Krista Halderson, e no mês seguinte, Chandler foi acusado pelo seu assassinato. No dia 28 de julho, 3 semanas após os crimes, os detetives realizaram mais uma busca na casa da família e dessa vez eles encontraram um par de sapatos na garagem que estava embaixo de um estante e dentro de um deles tinha as carteiras de motorista de Bart e Krista, além de um celular preto e um outro branco. Quando os registros desses celulares foram analisados, foi descoberto que Chandler enviou 2 mensagens para sua mãe no dia 4 de julho, às 11 horas da manhã, e a torre de celular usada foi a do quarteirão 500 da rua Lind, que fica na mesma rua da casa dos seus pais. E quando Krista lhe enviou uma resposta, que foi aquela mensagem que ela lhe mandou, que foi a última mensagem que ela havia lhe mandado no dia 4 de julho, adivinha? O celular havia utilizado a mesma torre. Ou seja, o próprio Chandler havia utilizado o celular de sua mãe para responder a mensagem que ele mesmo havia enviado, o que indicava que a esse ponto, tanto Bart quanto Krista já estavam mortos. E também foi descoberto que a celebração do Dia da Independência, que aconteceu em White Lake, aconteceu no dia 3 e não no dia 4. Depois disso, lá foram os policiais de volta à casa dos Halderson, e dessa vez eles espirraram luminol em toda a casa para ver se encontravam sangue. E o local que mais iluminou foi o porão e tinham até pegadas de sangue. E outros lugares que tinham uma quantidade bem grande era o chão da lavanderia, o piso de um banheiro, o aspirador de pó e o ralo do freezer que ficava no porão. Na casa tinham 3 mini dispositivos da Google, que era tipo a Alexa, só que, curiosamente, todos eles estavam desligados e provavelmente Chandler havia feito isso exatamente para que eles não captassem nenhum áudio. E no porão, os policiais perceberam que tinha alguma coisa escondida atrás do isolamento. E após cavarem, encontraram várias revistas de arma de fogo, nylon preto, exatamente do mesmo tipo que havia sido utilizado para amarrar a calça de Bart Halderson.
em seu torso e na lareira foram encontrados alguns fragmentos de ossos e alguns dentes. E para piorar a situação ainda mais para o próprio Chandler, os policiais descobriram que ele havia feito algumas pesquisas bem específicas no Google no dia 8 de julho. E elas eram: corpo encontrado em Wisconsin, corpo de mulher encontrado em Wisconsin, corpo de de Wisconsin encontrado, cadáver encontrado em Wisconsin, corpo encontrado no Rio Milwaukee 2021. E por último, Bart e Krista. Pois é, e acreditem ou não, ele ainda teve a cara de pau de se declarar inocente de todas as acusações, e por conta disso, seu julgamento começou no dia 4 de janeiro de 2022 e durou 16 dias. No julgamento, a promotora Andrea Raymond chegou a descrever toda a educação de Chandler, dizendo que ele não tinha apenas pais que o apoiavam e o amavam muito, mas como o capacitavam. E a única perda real que ele teve foi a morte dos seus avós maternos quando ele ainda era uma criança. Então não tinha nenhum grande trauma ou tipo de abuso ou alguma coisa muito mais grave que conseguisse explicar os crimes que ele havia cometido, principalmente a brutalidade do que ele havia feito, que é uma coisa assim muito absurda e insana. E acredita-se que ele fez o que ele fez porque Bart Halderson, o seu pai, havia começado a descobrir a sua teia de mentiras. Lembram que eu falei que ele fazia faculdade de tecnologia, que ele trabalhava na empresa de seguros American Family, que ele tinha conseguido emprego na SpaceX e que ele fazia parte da equipe de mergulho de busca e resgate do departamento de polícia do condado de Dane? Então, o seu pai descobriu que tudo isso era mentira. Inclusive, o emprego na SpaceX nunca rolou. Acontece que Chandler disse aos seus pais que a American Family nunca havia lhe pagado, e na época ele já trabalhava lá há 6 meses, mas ele disse que estava resolvendo tudo, que já havia conversado com uma pessoa do RH e que tinha descoberto ali que tinha sido um pequeno problema no sistema, que tinha dito que ele trabalhava como estagiário, sendo que ele não era mais um estagiário, e que ele também receberia muito mais do que ele pensava que ele receberia. Porém, depois disso surgiu, claro, outro problema. Chandler disse que a faculdade não estava querendo liberar ali alguns documentos que ele precisava para que a empresa lhe pagasse e fizesse ali realmente essa troca de estagiário para efetivo. E obviamente toda a situação deixou o Bart com muita raiva, porque eles já estavam tentando resolver isso há mais de um ano. E ele ficava até trocando... Gente, sério, ele ficava trocando e-mails com pessoas do RH, com pessoas da faculdade. E todos esses e-mails haviam sido criados pelo próprio Chandler. E era ele ali, mandando e-mails, dizendo que estava sendo resolvido, dizendo que tinha dado algum problema aqui, dado algum problema ali. Aí quando o pai dele conseguia marcar alguma reunião, ele inventava alguma desculpa, dizia que ele tinha algum trabalho com a American Family, que ele não poderia faltar. Ele ficava dando várias desculpas e chegou ao ponto em que ele ligou pro pai, fingindo que era alguém do RH, dizendo que ia resolver tudo, chegando a mudar sua voz. Tipo, ele poderia ter usado todo esse tempo que ele teve pra criar toda essa mentira e sustentar essa mentira por anos, arranjando realmente um emprego. Olha que coisa. Só que com o tempo, como eu falei, eles estavam tentando resolver isso há mais de um ano. Bart já estava de saco cheio, ele estava falando já que era impossível ter uma coisa dessas, que era uma falta de respeito, uma falta de consideração. Então ele decidiu ligar para a faculdade. E foi então que ele descobriu que o seu filho havia abandonado a faculdade lá atrás. Ele acho que não fez nenhum ano, ele fez alguns cursos, algumas aulinhas e simplesmente abandonou e continuou sustentando essa mentira por tanto tempo assim. Além disso, todos os nomes de todas as pessoas que ele havia dito no e-mail, criado vários e-mails, enfim, não existiam. E ele também tinha ali uma dívida com a faculdade. Bacana. Porém, Bart decidiu não contar para Chandler o que ele havia descoberto, afinal ele queria que ele assumisse os seus erros e assumisse tudo isso, toda essa maluquice que ele havia criado como um adulto. Porque lembrando, ele era um adulto. Então, ele lhe disse que tinha marcado a reunião com, não sei se era com o diretor ou com alguém do RH da faculdade, para o dia 1º de julho. Por conta disso, os promotores acreditam que nesse dia Chandler decidiu atirar em seu pai
E pouco tempo depois, quando sua mãe voltou para casa, ele também a matou. Nos dias seguintes, ele desmembrou seus corpos com uma serra e uma tesoura e até tentou se livrar de suas cabeças na lareira. Mas, como isso não funcionou muito bem, ele pegou os restos mortais, colocou no carro, dirigiu até o rio Wisconsin e jogou algumas partes lá. E o resto ele decidiu colocar na propriedade de Crescent e Dutch Melander, né? A família da sua namorada. O que só mostra o quão 100% nem aí ele estava, porque existia uma grande chance de elas serem consideradas as culpadas pelos assassinatos, mas ele não ligava. Durante o julgamento, vários vizinhos testemunharam e todos disseram que na manhã do dia 8 de julho, Chandler foi de casa em casa perguntando sobre suas câmeras de segurança. E quando eles disseram que já haviam dado para a polícia, ao invés de ficar feliz, ele teve a reação completamente oposta. Uma das vizinhas, chamada Kelly Bennett, explicou que ela tinha dado permissão para a polícia olhar todas as imagens de segurança antigas e mais recentes para ver se eles conseguiam encontrar e descobrir alguma coisa. E quando essas imagens foram exibidas no tribunal, que por sinal foram várias horas, no momento em que Chandler havia dito que os seus pais haviam saído para ir para a cabana com esse casal de amigos, nenhum carro entrou ou saiu da propriedade. Na verdade, mostrava algumas viagens bem esquisitas que aconteciam tipo 4:30 da manhã. Suspeito. Quando o irmão de Bart, chamado Brett Halderson, deu seu depoimento, ele disse que a ideia de ir de casa em casa pedindo pelas imagens das câmeras de segurança foi dele. Ele pediu para que Chandler fizesse isso para que então ele pudesse levá-las até a polícia e, consequentemente, os seus pais fossem encontrados mais rápido. Ele também disse que assim que soube do desaparecimento, ele apenas imaginou que Bart e Krista estivessem sem sinal, até que ele descobriu que eles teriam saído com um casal de amigos que ninguém conhecia. Aí ele começou a desconfiar de que tinha alguma coisa muito errada. E em momento algum ele acreditou na versão em que Chandler disse que Bart teria levado uma grande quantidade de dinheiro e álcool porque ele conhecia muito bem seu irmão e ele sabia que Bart nunca guardaria grandes quantidades de dinheiro em sua casa. Afinal, ele não era uma pessoa que costumava ir a cassinos ou apostava ou algo do tipo. E infelizmente, a última vez que ele falou com seu irmão foi no dia 1º de julho, quando Bart lhe ligou para lhe desejar feliz aniversário. No dia 20 de janeiro de 2022, o júri considerou culpado de todas as 8 acusações e o juiz Hyland leu todas no tribunal. Acusado: Chandler M. Halderson. Culpado de homicídio intencional em primeiro grau contra Bart A. Halderson, conforme acusado no Tribunal 1 das informações alteradas. O formulário de veredito para a contagem 5, conforme assinado e datado. Nós, o júri, consideramos o réu Chandler M. Halderson culpado de homicídio doloso de primeiro grau de Krista R. Halderson como acusado no Tribunal 5 das informações alteradas. Chandler tentou pedir ao tribunal que não estivesse presente durante a leitura de sua sentença, mas obviamente esse pedido foi negado e essa audiência de condenação foi realizada no dia 17 de março de 2022, onde a sua avó disse que ainda o amava e disse que tudo que ele havia feito era horrível, mas que ainda esperava que ele conseguisse direito à liberdade condicional. Por outro lado, a esposa do seu irmão, Mitchell, chamada Caitlin, disse que na verdade ela temia pela segurança de toda a família caso ele fosse liberado algum dia. E durante a audiência, Chandler disse o seguinte: Meritíssimo, quero aproveitar essa oportunidade para declarar minha intenção de apelar de minhas convicções. Não é que eu não tenha sentimentos, é que fui avisado para não mostrá-los devido ao escrutínio deste caso. Obrigado. No fim, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e só não recebeu a pena de morte porque o estado de Wisconsin não tem pena de morte e hoje em dia ele está cumprindo a sua sentença no Instituto Correcional Dodge. E em momento nenhum, nem no tribunal, nem na audiência, nem na prisão, nem nas ligações, em nada, ele demonstrou um pingo de remorso pelo que ele havia feito com seus pais. E no julgamento ele também não testemunhou em sua defesa e a sua equipe de defesa não chamou nenhuma testemunha, porque provavelmente não tinha nenhuma testemunha que quisesse depor a favor dele, por motivos óbvios. E ele se recusou a contar para os seus próprios advogados o que realmente havia acontecido e o porquê ele havia feito o que ele havia feito, porque, pelo menos pelo que a gente sabe, os seus pais eram ótimos pais
Ele morava na casa deles, sem preocupação nenhuma. E, sei lá, é muito esquisito, porque parece que não tem um motivo, sabe? Tipo, tem alguns casos que eu conto pra vocês que a gente tem todo um histórico da pessoa, que a pessoa passou por vários abusos, várias coisas que podem ter desencadeado alguma coisa lá na frente, que fez ela cometer os crimes. Muitas pessoas têm problemas de saúde mental, mas no caso de Chandler, nada. É muito esquisito. E pensar que provavelmente o motivo pelo qual ele fez o que ele fez, e o crime brutal, porque foi um crime extremamente brutal, eu acho que todo caso que tenha é uma coisa muito insana, porque requer uma coisa muito a mais da pessoa, um nível de crueldade muito além. E tudo isso porque ele queria manter toda a sua teia de mentiras em segredo? Não sei, comentem aqui embaixo, porque esse caso me pegou muito, achei... Ai, não sei, fiquei agoniada. Demorei acho que uma semana pra fazer o roteiro, tentando ver se eu conseguia encontrar alguma coisa que pudesse, sei lá, velho, dar um motivo, sabe? Porque pra mim isso é um motivo tão, sei lá, não que exista um motivo, né, pra tipo, falar, pô, essa pessoa matou tal por conta de um motivo, mas não sei, tô confusa. Comentem aqui embaixo se vocês realmente acham que foi por conta disso, ou se ainda tem alguma coisa que a gente ainda não sabe sobre esse caso, pelo fato de ser ainda um caso muito recente. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou até mesmo um evento paranormal que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve, muito breve, começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E é isso, até semana que vem.